Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, principalmente depois desse final de semana vencendo um clássico, né, conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro, principalmente jogando na Vila Belmiro. Resultado importantíssimo, mas o assunto do vídeo também é um pouco de Santos e São Paulo, né? Santos que venceu por 2-0, mas também, principalmente, a questão de jogadores que estão queimando a língua do torcedor santista, me incluo nessa, principalmente Marcos Guilherme e Camacho. Por quê? Pode até ser um pouco precipitado esse vídeo, sim, mas eu gosto muito de ser justa com os meus comentários aqui no canal. Inicialmente, confesso para vocês que nas minhas redes sociais, quando o Santos anunciou tanto o Marcos Guilherme como o Camacho, não me empolguei tanto. Marcos Guilherme até entendia que poderia ser mais utilizado ao Santos, né? Poderia servir, né, para compor elenco, até mesmo jogar bem. Mas o Camacho era um jogador que eu sinceramente torci o nariz, mas que bom que até o momento estou queimando a minha língua e torço para que ela continue assim. E por que eu quero falar com vocês em relação a isso, né? O Santos ele tá numa situação financeira. A gente recebeu o presidente do Santos em live aqui no canal, ele deu uma entrevista muito bacana e ele falou sobre essa necessidade do Santos equilibrar suas contas e ter, né, reforços, contratações mais modestas, que entram na forma como o Santos pode pagar esses jogadores. Né? O Santos em nenhum momento vai contratar um jogador que depois não consiga honrar com seus compromissos. Então isso é importantíssimo. Dito isso, precisamos entender a nossa realidade, que são jogadores que podem sim ajudar a gente. O Santos, principalmente tendo um treinador como o Fernando Diniz, que está conseguindo melhorar o time do Santos, pode sim colocar jogadores mais modestos, ou que se o Santos tivesse com dinheiro sobrando, a gente até não pensaria em tê-los aqui no nosso time. Mas Fernando Diniz, desde o momento que ele entrou no time do Santos, ele está fazendo alguns ajustes, ajustes que também a torcida torceu um pouco o nariz, que eu também me incluo, como a saída do João Paulo, a saída do Kaique, né, entre outras questões que ele vai fazendo e não acaba agradando a torcida do Santos. Mas tem coisas que estão já demonstrando resultado. Por exemplo, a questão do setor defensivo do Santos. Nos últimos 6 jogos, o Santos tomou apenas 2 gols. 2 gols de erros individuais, né? Um pênalti e aquele gol do Nenê, né, numa falha do Felipe Jonathan, mas o Santos, de forma defensiva, está melhorando com o Fernando Diniz. E o Santos pegou um jogo muito complicado contra o São Paulo, porque é uma equipe que vem, né, de um título estadual, Campeonato Paulista, que é um dos estaduais mais fortes do país. O São Paulo tem sim bons jogadores, tem um bom treinador, e todo mundo estava querendo ver como esse time do Fernando Diniz iria se comportar com uma equipe, né, que tem um nível técnico parecido, ou até mesmo, né, maior que o do Santos, apontado por alguns, e o Santos se comportou muito bem, foi muito bem, já tinha jogado muito bem, e na minha opinião, melhor que o Fluminense, mas o Santos estava com uma pontaria que não estava tão boa, né? O goleiro do Fluminense também fez defesas interessantes, né? Tivemos uma falha que acabou culminando no gol do Fluminense, mas o Santos não venceu, mas jogou bem. E aí eu falava para vocês aqui, né, na live pós-jogo, gente, vamos aguardar para ver como o Santos vai funcionar ou não contra o São Paulo e principalmente com algumas mudanças. Entre essas mudanças, a entrada do Camacho jogando como primeiro volante. Uma das maiores discussão, né, uma das maiores discussões, né, do quando o Camacho vem ao Santos, se ele seria primeiro ou segundo volante. Com a ausência do Alisson, porque ele estava suspenso, jogou como primeiro volante. Outra questão, que a gente até comentou no pré-jogo, foi se o Marcos Guilherme seria mantido no time ou não, né? Principalmente por conta do Lucas Braga. Mas o Lucas Braga, não sei se ainda é uma opção técnica do Fernando Diniz mantê-lo no banco ou se ele ainda não está 100% fisicamente, né? O Lucas Braga que vem se recuperando de um problema na coxa, né? Voltou contra o Fluminense, ficou à disposição, mas ainda não sei se está com ritmo de jogo, enfim. Fato é que tanto o Marcos Guilherme como o Lucas Braga estão jogando muito bem. E são jogadores que podem desempenhar duas funções importantes no time do Santos. O Camacho, como eu disse, primeiro ou segundo volante, ele tem essa questão do passe que melhora muito o time do Santos, a saída de bola, principalmente se ele jogar na função do Alisson, que é o que eu espero que aconteça a longo prazo. Acho que foi um teste importantíssimo esse jogo contra o São Paulo, porque ele não comprometeu
nem no setor defensivo e ajudou de forma bem direta, né, na hora do gol do Marinho, o lançamento que ele faz para o Jean Mota. Então foi muito bem o Camacho, gostei bastante, já tinha gostado dos minutos que ele tinha apresentado contra o Fluminense e no Clássico se confirmou isso. Espero que se mantenha. Já o Marcos Guilherme, a mesma coisa, ele já atuou no Santos tanto como ponta, né, jogando de uma forma mais aberta e também jogando de uma forma mais centralizada, como meia. Eu acho que aí nós temos uma alternativa muito bacana em relação a meio campo. O Santos que tem opções também como o Sanches, que tem uma grande expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado no jogo contra o Atlético Mineiro na Vila, né, já nesse final de semana. Mas também temos o Zanocelo, o próprio Jean Mota, que vem fazendo bons jogos, vem dando assistência, fazendo gols, então está sendo um jogador importante, que está influenciando de uma certa forma positivamente o resultado dos jogos do Santos. Então o Santos está começando a ter opções, principalmente no meio-campo, no seu meio de criação. E entendo que podemos sim jogar com Marcos Guilherme, por exemplo, e Lucas Braga, caso o Fernando Diniz não queira abrir mão de um ou outro. Lembra quando a gente jogava com o Lucas Braga e o Soteldo, né? O Soteldo e o Lucas Braga às vezes invertendo a posição, uma hora um estava mais centralizado no meio, o outro jogando mais na ponta. Então dá para fazer isso, dá para se jogar dessa forma. Da mesma forma que também dá para o Camacho permanecer como primeiro volante. Tem sim espaço para jogar como segundo volante, que é até mesmo onde todo mundo estava apostando que ele jogaria? Sim. Só que eu entendo que pelo estilo de jogo, para manter a coerência do Fernando Diniz, de ter uma saída de bola com mais qualidade, eu gostaria de ver mais o Camacho desempenhando essa função. Teremos um jogo também difícil contra o Grêmio e depois na sequência Atlético Mineiro. São sequências que dá também para a gente testar esse time do Santos, se está continuando essa evolução ou não. Mas nos últimos jogos estou satisfeita. Por isso a importância da gente ter calma com as contratações. O Danilo Boza também, que chegou, né, vem fazendo bons jogos, quando entra, tá entrando muito bem. O Moraes, a gente ainda, infelizmente, não teve a estreia dele para a gente analisar. O Zanocelo também está entrando nos minutos, em alguns minutos, e tá jogando certinho, tá jogando bem. Já deu para reparar que ele é um jogador que ajuda também na questão da marcação. Então, tô gostando desses reforços, dessas contratações, né, que estão acontecendo no Santos até o momento. Por isso que eu falo, às vezes a gente critica um jogador que não foi tão bem em um time, mas aqui no Santos ele pode melhorar, pode encaixar o estilo de jogo do atleta com a forma que o Santos joga, a forma que o treinador joga, né? Alguns exemplos aqui no próprio Santos mesmo, né? Tantos jogadores que no Santos estavam indo bem foram vendidos para outros clubes e não jogaram bem, foram muito criticados. Então isso também vai de caso a caso, né? De jogador para jogador. Então a gente precisa ter calma. Mas eu tô gostando bastante desse começo aí, tanto do Marcos Guilherme e também do Camacho. Espero que eles continuem assim, porque aí a gente dá mais opções, né, pro time do Santos e quem sai ganhando com isso somos nós, torcedores santistas. Só pra gente encerrar aqui, vou deixar um trechinho da entrevista de apresentação do Camacho, que ele falou um pouquinho, né, de estar chegando ao Santos, de querer ter essa confiança da torcida santista também. Confere aí. Queria que você falasse como foi para você chegar e tão rapidamente já viajar para o Rio de Janeiro, ficar à disposição contra o Fluminense, fazer sua estreia e de repente já virar titular em menos de uma semana. Fala pra gente como foi essa tua preparação. No futebol às vezes é muito rápido, foi tudo muito rápido. A gente fez os exames correndo na segunda para dar tempo de escrever para o jogo do Fluminense. E eu sempre falando que estaria à disposição, estava treinando já, estava jogando, então não teria problema enquanto a parte física. E graças a Deus o Santos conseguiu correr aí, fez tudo certo e deu para jogar os 2 jogos. E tô feliz, cara, tô feliz. Cheguei no clube, fui muito bem recebido e tô à vontade. Esse descrédito virou esperança e vários elogios depois das boas atuações contra o Fluminense e contra o São Paulo. Como você lida com essa bipolaridade da torcida que você já conviveu durante a sua carreira? Sim, cara, futebol brasileiro é assim, é pressão o tempo inteiro. A gente sabe como que é. Eu cheguei quietinho, cheguei sabendo que teria que trabalhar para mostrar serviço e ter tempo de mudar a opinião dos torcedores. Eu acho que estou fazendo isso, espero continuar, porque o futebol tem que estar todo dia jogando bem, tem que estar todo dia bem em campo, então eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar em silêncio e trabalhar muito para ajudar o Santos no que tiver que ajudar.
Agora é com vocês, eu quero saber aqui nos comentários qual contratação que o Santos fez que está mais queimando a sua língua. Marcos Guilherme, Camacho, Danilo Boza, Zanocelo, né, o Moraes que ainda não estreou. Enfim, deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!